Olá, seja bem-vindo à parte 1 da nossa 8ª aula do nosso curso Projeto e Dimensionamento de Fontes Chaveadas, módulo básico. Nesta aula eu apresentarei a vocês algumas dicas para que você possa fazer uma soldagem dos componentes eletrônicos de forma assim bem satisfatória, com uma boa qualidade. Então, aqui está a nossa placa. Eu já deixei, para facilitar aqui e agilizar o vídeo, os 3 jumpers. Este jumper é referente ao fusível de entrada e esse aqui é o fusível de saída. Ambos ainda não chegaram, mas eu não quero atrasar a série. Assim, quando chegarem, eu troco, substituo esses jumpers pelos fusíveis. E aquele é um jumper da placa mesmo. Então, o que eu estarei utilizando nesta aula para fazer a soldagem? Eu estou utilizando uma solda da marca Cast, 60% estanho, 40% chumbo, e a mesma também possui breu. Eu estou utilizando uma estação de solda da marca AFR 936A e eu vou mover os componentes para o lado aqui, ó. Vou virar a placa. Aqui nós temos a placa. Então, eu sempre inicio a soldagem dos componentes menores, neste caso, os nossos jumpers. Por que dos menores? Porque o próprio peso da placa mantém os componentes pressionados de modo que eles não caem para o outro lado. Por exemplo, se eu já estivesse soldado este capacitor aqui, o jumper caiu enquanto eu movimentei. Aí, como o jumper está, vamos dizer assim, sem apoio na parte de baixo, aí ele pode cair facilmente, sabe? Ele pode cair para baixo ali, Então eu sempre soldo os componentes menores. Aí eu uso o próprio apoio da mesa que mantém eles pressionados e eles não caem. Deixa eu voltar o jumper aqui. Uma dica importante: faça sempre a solda dos componentes ou a soldagem dos componentes com a ponta do seu ferro de solda ou estação de solda a mais limpa possível, pois isso facilita a soldagem. Então, para soldar, eu aproximo a ponta do ferro, nesse caso da estação de solda, aproximo depois o estanho, derreto o estanho na quantidade necessária, tiro o estanho, tiro a ponta. Novamente, aproximo a ponta do ferro de solda, neste caso a estação, aproximo a ponta do estanho, derreto na quantidade necessária, tiro o estanho, tiro o ferro. É bem rápido, eu estou fazendo lento aqui para você acompanhar. Novamente, limpei a ponteira da estação, aproximo a ponta do ferro, o estanho, derreto na quantidade necessária, tiro o estanho, tiro o ferro. Agora eu vou fazer um rápido. Certo? Então, faça sempre desta forma. Aproxima o ferro, estanho, derreteu, tira o estanho, tira a ponta do ferro. Certo? Então, eu vou posicionar os componentes, como eu mencionei, eu sempre soldo os menores, ou que vão ficar mais baixo na placa. Isso que eu quero dizer com menores, Eu irei soldar este resistor 2K2. Como dica para uma boa soldagem e uma boa adesão da solda ao terminal do componente, sempre utilizando um estilete ou uma faca, tire
né, essa camada ali superficial do metal, ou se o teu metal tiver com oxidação, tire toda a oxidação raspando ali, ó, de ambos os lados, de todos os lados dele. Vou posicionar ele ali. Vai ficar baixinho assim na placa. E a própria placa vai ajudar a manter ele encostado do outro lado. Certo? Vou soldar este cara aqui, ó. Tem gente que costuma entortar a perna do componente, neste caso o terminal, né? Mas isso vai fazer com que a solda ela não fique naquele formato de pingo, né? Eu prefiro deixar os terminais retinhos, né? E fazer a solda com que ela fique com aquele formato de pingo, né? De gota d'água, com aquele formato de gota d'água. Então, novamente, limpei a ponteira do ferro, aproximo o ferro, aproximo o estanho, derreto na quantidade necessária, tiro o estanho, tiro a ponteira da estação. Mesma coisa do outro lado. E ótimo. Eu sempre, ao fazer a soldagem, eu corto os terminais dos componentes para que eles não me atrapalhem. Certo? Para o vídeo não ficar longo, eu vou posicionar os componentes aqui, né? E vou soldá-los, e quando tiver mais ou menos na metade da placa eu trago e mostro para vocês. Eu irei mostrar soldando esse soquete aqui, que ele apresenta os terminais mais próximos, né? Neste tipo de componente, como que eu faço? Para prender ele na placa, né? Eu sempre soldo na diagonal primeiro, soldo um de um lado e depois soldo o outro lá do outro lado. Aí o componente fica preso. Aí não tem perigo dele ficar torto. Posiciono a minha ponteira, derreto estanho na quantidade necessária, tiro o estanho, tiro a ponteira. Depois de novo, derreto estanho, depois no outro lado, estanho. Então, pessoal, aqui eu tenho mais ou menos metade do serviço já pronto. Eu soldei todos os componentes menores, né? Aqui eu já soldei o termistor, o varistor, a ponte retificadora, o diodo do conversor buck, o diodo que faz parte do sistema de sensoriamento, o capacitor de bypass, e este resistor que também faz parte do sistema de sensoriamento, LED para sinalizar que tem tensão na saída e o resistor para limitar a corrente do LED. Agora eu irei soldar os demais elementos e mostro o final para vocês. Eis aqui a nossa placa finalizada. Na parte inferior nós temos as ilhas soldadas com o nosso estanho, né? Conectando os terminais às nossas ilhas. Perceba que fica uma parte na borda da solda, uma substância aqui amarelinha. Isso aqui que é o breu, né? O breu é uma espécie de fluxo que facilita a sua soldagem. Então, no final da soldagem, depois que eu finalizei a soldagem de todos os elementos, eu utilizo uma ferramenta, né? Esta ferramenta com a pontinha bem fina, é um assistente de soldagem que eu irei mostrar no final do vídeo. Então, utilizando este cara aqui, ó, eu retiro esta substância, né, que é sólida, para a gente ver aqui ela. Ó.
Então eu tiro toda ela, de toda a placa, e depois passo um álcool isopropílico, uma escova de dente ou uma escova antistática. Eu vou tirar aqui todo o breu, vou passar o álcool isopropílico com a escova e mostro o resultado para vocês. Então, pessoal, depois de tirar o breu, ficou assim. Eu vou agora utilizando um álcool isopropílico, certo? Vou aplicar sobre a placa umas gotas, usando uma escova. Eu vou limpar toda a sujeira da placa para dar um acabamento legal, ficar caprichado. Então você limpa aí da forma como que achar melhor, né? Ficou assim. Vou cortar os terminais aqui do potenciômetro. Certo? Eis aqui a nossa placa. Nos próximos 2 vídeos eu abordarei aí a parte do teste experimental, mostrando a vocês o passo a passo para a gente fazer o teste dessa nossa primeira fonte chaveada. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, insira aí nos comentários que à medida do possível eu responderei. Abraço, Deus abençoe.